Larissa e Tatiana eram irmãs. Apesar da diferença de idade, eram muito próximas. Não foi de todo perceptível que havia uma diferença de 10 anos entre elas. Larissa era mais velha, desde o nascimento de Tatiana estava sempre ao lado dela e é bastante surpreendente porque os mais velhos não costumam ficar com os pequenos, mas a Larissa costumava cuidar da Tatiana por horas. Dava banho nela, a trocava, caminhava com ela e a alimentava, ela era como uma jovem mãe. A mãe disse à sua filha que estava orgulhosa. A garota gostou muito do papel que estava interpretando. Todas as outras crianças no pátio tinham carrinhos de bebê e bonecas sem corpo, e ela cresceu bem grande, a boneca era viva, mas além de tudo isso, Larissa também era madura o suficiente para entender que sua mãe não estava exatamente bem e ela tinha que ajudá-la. Sua mãe ficou muito doente depois de dar à luz, muitas coisas haviam mudado e seu corpo parecia cansar. Quando a menina completou 3 anos, sua mãe faleceu. Desde então, Larissa tomou o lugar de sua mãe. No funeral, não podia nem chorar por ela. Tatiana estava em seus braços e sempre chorava por duas. Larissa a acalmou e ela não tinha tempo para emoções pessoais. Chorou pelas duas. Disse a todos que Larissa havia crescido mais cedo do que deveria, em seguida se mudaram para a cidade. De repente, o pai não perguntou se queriam ou não. Ele simplesmente disse a elas para pegar suas roupas e as levou para sua avó. Mais tarde soube-se que ele formou outra família, outra esposa e outro filho, um garoto. Porque ele continuaria precisando das filhas de sua falecida esposa. Ele escolheu uma nova família, uma nova felicidade, uma nova vida em uma palavra. E o que aconteceria com Larissa e Tatiana não o importava. Então Larissa era para sua irmã, tanto a mãe quanto o pai. O tempo passou e as meninas cresceram. Quando Larissa terminou a escola, Tatiana estava se preparando para a primeira série. Larissa entendeu como era difícil para os avós sustentar as duas com uma pensão. A avó nunca reclamava, mas Larissa podia ver como eles viviam pobres. Por isso decidiu que, depois da escola, iria trabalhar na fazenda de gado. Se não fosse preguiçosa e trabalhasse duro, poderia ganhar um bom dinheiro, e se quisesse ser professora, para isso teria que estudar muito. E a vovó não pode sustentar 2 alunas ao mesmo tempo. Não, decidiu Larissa, o ensino vai esperar. Primeiro Tatiana tem que terminar pelo menos a escola primária e depois veremos. Será mais velha, mais independente e não terá que segurar a mão dela para ir à escola. Então talvez eu vá estudar sem ir à escola, Larissa disse, mas isso nunca aconteceu. Quando Tatiana tinha 8 anos, a vovó morreu. Lá estavam elas, 2 irmãs que ficaram sozinhas. Larissa lembrou as palavras da vovó, que orgulho é ruim, um pecado. Ela teve que pedir ajuda ao pai. Talvez você não tenha ideia de como é difícil para elas, mas Larissa se nega e o trabalho não ficou no orgulho. Ela estava muito brava com ele. Talvez ela estivesse com medo de levar ao pai e não conseguia se separar da irmã. Era como se ela realmente tivesse se tornado uma criança para ele, como dizia sua mãe, que Larissa é uma mãe jovem. E assim aconteceu. Mas Larissa não levou em conta uma coisa, totalmente entregue à irmã, criou Tatiana um pouco mimada, não tinha propósito na vida. Ela estava perdida no espaço e não falava sério. Não, Tatiana amava sua irmã, ela era uma boa menina e bondosa de coração, apenas um pouco desleixada, só conseguia pensar em discotecas, caras para deixá-los bêbados, em brincar com os dedos, em se divertir. Amanhã, um dia depois, ela terminaria a escola e não sabia o que queria ser. Tinha alguns sonhos bastante irrealizáveis. Alguma astronauta, alguma atriz? Alguma cantora? Não faz, muito queria ser dançarina e era como se eu fosse uma garotinha. Ela não entendia que para essas profissões tinha que aprender, mas era tarde demais para isso. Para ser bailarina a partir dos 6 anos, é preciso treinar. E ela nem sabia fazer as posições. Não entendo nada, você, Larissa, isso é um sonho, um sonho. Se tiver que fazer vou treinar e daqui a um mês vou fazer a apresentação e tudo. Bem, treine, ou continue a dar só as promessas do júri da academia. Quão chata você é, Tatiana riu. E como era de se esperar, eles não a levaram depois da escola, nem ao balé, nem ao teatro, nem à escola de culinária. Em vez disso, eles a levaram para se casar.
Ela se casou com um cara do local. Ela o conheceu quando foi para a faculdade dos seus sonhos e como Larissa poderia ser contra isso, uma vez que ela queria ter uma conversa séria com sua irmã, mas não saiu nada, elas apenas discutiram. Você não é minha mãe, Tatiana disse. Só que elas rapidamente se reconciliaram, choraram juntos e relembraram sua infância. Sua mãe, seu pai, Larissa, pensava nisso, talvez até para pedir ajuda ao pai. Mas não, ela não podia perdoar sua traição. Ela poderia entender se fosse apenas ela. Ele poderia mandar Larissa para a casa da vovó, ela já tinha idade suficiente, mas Tatiana, por quê? Ela era tão jovem que poderia tê-la recebido em sua nova família, pelo menos ela cresceu com sua mãe porque nem todas as madrastas são ruins, como nas histórias. Porque ela fica muito estressada. Não é como se sua irmã estivesse indo para a lua. Ela acabou de se casar e se mudou para a cidade. Talvez a nova família reponha seu cérebro, talvez queira aprender. Após a partida de Tatiana, surgiu um vazio na vida de Larissa. Só então percebeu que já tinha 30 anos e ainda trabalhava na fazenda de gado. Embora seja uma das melhores funcionárias, ela não é casada e não tem filhos. Deus, pelo menos, consiga dar à luz. Porque o tempo passa e o relógio corre. Larissa decidiu cuidar de si mesma, mas como fazê-lo? Toda a sua vida ela viveu para os outros, para sua mãe, para sua irmã, para sua avó. A amiga aconselhou-a a comprar uma passagem para o mar. Foi aí que ele conheceu o Sr. John. Um homem decente. Não posso dizer que ele goste de paixões juvenis, mas gostava. Ela parecia gostar também. John era mais maduro que Larissa, mas também ela era mais sábia que sua idade. Descobriu-se que John era divorciado, mas estava procurando um par na sua idade. No entanto, Larissa não tinha pressa para se casar, e ela também não queria deixar a pequena cidade. 3 anos se passaram, ela e Tatiana raramente se viam. Sua irmã se divertia como se ainda tivesse 18 anos. Era como uma borboleta. Só uma coisa preocupava Larissa porque Tatiana ainda não tinha filhos, mas a garota sempre mudava de assunto e não queria falar sobre isso. Sério, ainda temos tempo. Temos que viver para nós mesmos, disse Tatiana. O que isso significa para nós? Onde você estaria agora? Se eu tivesse decidido viver para mim, Larissa estava indignada. Obrigado por me criar, mas não pense que vou começar a viver do jeito que você quer, disse sua irmã. Uma vez John sugeriu a Larissa ir para o exterior, descansar. E por que não, a mulher decidiu que talvez devesse pegar uma página do livro de Tatiana e viver por si mesma. Quando voltaram dessas férias, uma sensação estranha não lhe deu trégua. No aeroporto, de repente viu um estranho. Não sabe por que isso chamou sua atenção. O aeroporto estava cheio de gente, mas Larissa parecia ver apenas ele. Seu rosto estava pálido. Seu cabelo grisalho. Larissa o conhecia, era seu pai. A ansiedade endureceu seu coração, virou e olhou diretamente nos olhos e sabia. Não era estranho porque Larissa era uma cópia de sua mãe. Larissa, que dor, que dor. Tatiana morreu. Seu pai disse e começou a chorar. O que você quer dizer com que está morta? Larissa pensou que era uma piada de mau gosto. Se apresse. Temos que ir ao cemitério. Eles já estão enterrando ela. Nós não vamos chegar. Seu pai lhe disse com pressa. E suas mãos tremiam. E John sugeriu que pegássemos um táxi todos juntos. Chegaram quando estavam baixando o caixão na cova. Os parentes do marido estavam impassíveis. Ninguém chorou. Larissa pensou que havia uma espécie de antipatia em seus rostos. Como? Se eu não tivesse perdido 15 minutos fazendo as malas, eu teria conseguido. Larissa não disse adeus à irmã. Levante o caixão de novo, disse e a sogra se assustou com as palavras que parecia ouvir do lado. Larissa. Você está louca, disse a sogra de Tatiana. Não, você ficou louca. Você não podia esperar? Meu pai veio me buscar no aeroporto, disse Larissa. Ninguém pediu para ele fazer isso. Nem precisava dizer a ele. O marido de Tatiana disse o que está acontecendo aqui.
Levante o caixão agora mesmo, disse John e mostrou o distintivo de investigador. O caixão foi recolhido. E a tampa foi removida. Larissa correu para sua irmã. Ela está viva, John, ela está viva, Larissa gritou e a loucura total começou. Alguém estava correndo, alguém gritava. Graças a John o caso foi resolvido. De forma tão perversa, o marido de Tatiana queria se livrar dela em favor de sua amante. Descobriu-se que a garota estava grávida e o pai da amante era legista. Não foi difícil juntar tudo. Se livrou tanto da esposa quanto da prole. Todos os culpados foram presos e Tatiana e Larissa se reconciliaram com seu pai. Obrigada por ter ouvido até o final. Espero que tenham gostado, deixe-nos um like e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até a próxima.